ela provoca um adoecimento na população LGBT. Então, quando a gente fala assim, a saúde integral dos LGBT, não basta só combater as doenças, nós temos que combater a homofobia para garantir a saúde integral da população LGBT. Porque isso tem provocado sofrimento mental, ansiedades, obesidade, suicídio, isolamento, depressão. Então, é um conjunto de doenças, além da homofobia direta, como a violência, o preconceito, etc. Então, nós precisamos combater, porque para mim a homofobia ela é estrutural. Ela está na base da sociedade, se manifesta de várias formas e em várias estruturas que nós temos que combater. Então, eu vejo a homofobia uma forma muito agressiva com o homossexual. Eu acho que isso pode trazer para eles assim danos morais, né, em questão de agressão física acontece. Eu acho que ele não se sente respeitado. Muitas vezes ele pode se sentir como se ele não fosse um ser humano porque ele não está sendo respeitado com o ato da homofobia contra a vida dele. Atrapalha a vida da gente a partir do momento que a gente tem medo de sair de casa e apanhar na rua. Atrapalha a partir do momento que a gente tem medo de andar de mãos dadas com quem a gente ama. A partir do momento que a gente tem medo, até dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, atrapalham completamente, assim, a nossa felicidade, né? Muitas vezes, os homossexuais não têm o direito sequer de viver. Foi o que aconteceu em Orlando, onde 50 pessoas LGBTs e outras tantas foram mortas e feridas. Há uma discussão muito grande para saber se teria sido a homofobia ou não a motivação disso, mas há registros do atirador, né, e da família dele também, que são extremamente homofóbicos. Ele foi criado num ambiente homofóbico. Não teria outra motivação tão forte quanto a homofobia para esse atentado. Não só atrapalha a vida no sentido da gente sair na rua, de ter medo, quanto atrapalha também o nosso direito de viver. É muito amplo isso, porque eu gosto de pensar nisso ali no indivíduo. Tem agressão física, mas eu gosto de pensar assim, a palavra que um cara fala ali, a gente vê isso todo dia. Ela não sabe como quem tá recebendo isso vai recepcionar, de que forma que é, saca? É uma tristeza imensa, talvez. Tem gente que retruca e que é mais forte e tal, vai à luta, mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem que ser assim. Se você pensar no indivíduo ali, isso me deixa muito, muito triste, saca? A pessoa às vezes fala uma coisa sem pensar como que aquilo pode atingir o outro, machucar o outro. Eu mesmo, cara, quanta coisa babaca eu já fiz, quanta coisa babaca eu provavelmente já devo continuar fazendo, saca? O negócio é que é tentar se desconstruir, é você ver que às vezes tu tá errado e tentar melhorar isso. E uma das formas mais recorrentes é a forma interna, como a homofobia impacta as pessoas e muitas delas sequer são percebidas. Assim. Níveis de depressão, a LGBT são mais propensos a quadros de depressão, dependência de drogas. Essa homofobia, que é internalizada de alguma forma, muitas vezes nem é percebida. Assim. Uma das formas que a homofobia afeta a vida das pessoas é o excesso de solicitude de muitos gays. Meio que isso existe como uma forma de compensação pela homossexualidade dela e isso geralmente não é percebido. Assim. O gay que gosta de ser engraçado também, isso é colocado como uma forma de compensação. A depreciação de ativistas, colocando a causa como secundária, reproduzido muito até pela discussão homofóbica. Mas a gente não é só gay, não pode pensar nisso, porque tem que pensar só no macro. Mas as outras causas são importantes. O racismo, ela não desmerece, o combate ao machismo não desmerece, mas o combate à homofobia desmerece. Uma coisa que eu reparo muito, por exemplo, é a falta de identidade de classe definida pela homofobia. Os homossexuais é uma das únicas classes, não peguei todas, mas nos únicos grupos sociais que não se identifica com o próprio grupo, até em questões macro. Por exemplo, mulheres se identificam com mulheres, né? Politicamente, socialmente, artisticamente. Os negros a mesma coisa, gays não. Gays se identificam geralmente com pessoas heterossexuais. A homofobia é tão cruel porque ela não atinge só mais a população LGBT. Então ela atinge os LGBTs, a família, os amigos e os aliados. Se um deputado, ou um gestor, ou um professor que é heterossexual começar a defender os homossexuais, ele começa a sofrer homofobia. Um pai que estava abraçando o filho, num gesto de afetividade, pai e filho, foi agredido. 2 irmãos estavam abraçados e heterossexuais foram agredidos. Então, qualquer gesto
que foge a esse padrão da heterossexualidade, ou qualquer pessoa que sair em defesa dos LGBTs, dos direitos, ele vai sofrer homofobia, infelizmente. Não vejo como prejudicar alguém. Prejudica também, né? Porque se você tem parentes que são homoafetivos, você não vai querer perder esse parente, porque tem um idiota que acha que isso não é normal. E se você também é um heterossexual homofóbico, isso também atrapalha a sua vida, porque você precisa de ajuda, cara. Você se importa com o que o coleguinha tá fazendo com o cu dele, isso é um problema todinho seu. Atrapalha a vida de todo mundo, na verdade. A homofobia não é uma coisa plausível, não é uma coisa normal. Vamos acabar com essa parada. Prejudicar pode sim, porque essa política de desinformação já passa a ignorância. Tu é hétero, vai ler sobre alguma coisa e leva uma carga homofóbica. Isso influencia totalmente. A gente vê aí deputado fala um monte de merda. E tem gente que vê ele ali como um líder, saca? E como que essa pessoa vai interpretar isso? O cara tem o direito de ser mais ferrenho no que ele fala, mas fala com cuidado, cara. Sei lá, saca? Mas não, é discurso de ódio mesmo, assim. É aquele clichê do discurso de ódio. O cara quer ser inflamado, quer ter aquela coisa violenta. E isso influencia nas nossas vidas. Além de indiretamente, homofobia é violência com seu irmão, é violência com seu amigo, é violência com qualquer um que seja de sociedade, mas eu tento trazer mais pra próximo da gente, né? É qualquer pessoa ali, cara, sem motivo algum. Ninguém é uma ilha, né? A gente vive em comunidade, em relação com as outras pessoas. A princípio, a homofobia atinge o alvo direto do ódio, que não são os gays. Mas, à medida que os heterossexuais se relacionam socialmente com gays, ela passa a ser afetada também. A pessoa tem uma boa relação com gay, ela gosta de ter alguém na convivência dela que ela gosta, que ela é gay, que ela não é homofóbica, mas ela acaba sendo afetada pela homofobia no sentido de a pessoa que ela gosta está sendo afetada, e acontece muito quando se trata de uma relação familiar. E já houve muitos casos de pessoas que foram diretamente agredidas de tabela pela homofobia, porque foram confundidas com gays ou foram agredidas quando foram defender um gay. Já teve até homicídio, né? Um cara foi defender um gay, ele matou quem estava agredindo um gay. O suicídio é um grande desafio para nós ter dados sobre essa questão. Até porque o suicídio ele tem toda uma dificuldade da divulgação. Mas já existe um estudo americano que aponta um número significativo de suicídio entre jovens gays. Eu não posso opinar se é mais frequente hétero ou em LGBT, mas eu posso afirmar que o suicídio é uma realidade na nossa população. Então, eu mesmo já tive várias pessoas que conheço, amigos que se suicidaram. E se a gente for fazer uma pesquisa entre nossas redes de amizade, alguém já conheceu uma pessoa LGBT que se suicidou. Então, eu nunca pesquisei para saber, nunca ouvi falar que homossexuais, eles têm um número maior de suicídios do que heterossexuais. Não, acho que não. Suicídios, na verdade, são consequências de problemas, distúrbios e transtornos psicológicos. E isso não está destinado à população LGBT. Mas são causados também, né, na população LGBT muito por causa da homofobia. Às vezes, a pessoa ela desenvolve um transtorno psicológico por conta da não aceitação da família, da sociedade. Isso pode desenvolver um transtorno psicológico na pessoa. Mas, da mesma forma, isso pode acontecer com a pessoa hétero. Hoje ela tá bem, amanhã ela pode desenvolver um transtorno psicológico, não estar bem e acabar se suicidando também. Então, isso não está destinado à população LGBT. Pelo que eu já vi de alguns casos, li um pouco sobre depressão e tal, e eu vi que muitos homossexuais tinham essa carga depressiva. Eu acredito que seja por repressão, né? Toda vez que você reprime um sentimento, reprime a forma com que você tem que ser, às vezes não se encaixa no seu grupo ali, a família, eu acho que sim pode acarretar um quadro depressivo. Aí é bem individual também, né? É como que as pessoas recepcionam isso. Aí algumas vão ficar doentes demais e pode levar a caso de suicídio, outras vão encarar de outra forma, vão expressar isso na luta, na forma que ela pode ajudar na luta
no dia a dia, que seja ali, sendo agente pontificador. Na verdade, é um dado fato, né? Existe dado estatístico de que sim, gays e LGBTs em geral são mais propensos a suicídio do que pessoas heterossexuais. Além dos fatores pessoais e subjetivos que levam a pessoa a ter depressão, tem todo o contexto que agrava quadros de depressão e que faz ter quadro de depressão onde não existia. No caso mais extremo, leva ao suicídio. Por que a gente luta? Igualdade de direitos. A gente luta porque diminuir essa hierarquia, porque a gente está numa condição de inferioridade. E a gente luta para a gente tirar a nossa condição de subalternidade. Porque mais do que inferior, a gente é subalterno. É aquela história, não basta você ser meu empregado, é preciso que você lambe meus pés. Historicamente, socialmente, politicamente, os héteros sempre estiveram no poder, principalmente héteros, homens, brancos, sempre estiveram no poder. Quando a gente luta por direitos, por ações afirmativas, é para diminuir essa desigualdade. E não há o inverso, dos héteros sendo humilhados, dos héteros inferiorizados, dos héteros subalternizados pelos LGBT. Pelo contrário, o que a gente tem visto é nós LGBT nessa condição de inferioridade. Então não existe heterofobia. Eu já ironizei, né, sobre isso, porque às vezes eu acho que existe sim, no fato de ser hétero, né, de você não ser bissexual, ou algumas outras escolhas. Hoje em dia é meio como um tabu. As pessoas riem mesmo, assim. É engraçado, entre aspas. Heterofobia não existe, isso na verdade virou uma piada, porque o Eduardo Cunha criou um projeto de lei para criminalizar a heterofobia, que é uma coisa que não existe. Esse projeto de lei incluía também o Dia do Orgulho Hétero. Ai, que bonito. Não, também não precisa de ter Dia do Orgulho Hétero, porque os heterossexuais sentem orgulho e nem precisa sentir orgulho, né? Você é obrigado a ser hétero e sentir orgulho de ser hétero todos os dias da sua vida. Não precisa criar um dia pra isso. O orgulho, na verdade, ele vem do momento que você se sente atacado, que você tem os seus direitos cerceados, enfim. Você precisa mostrar que você tem orgulho de ser aquilo e nada vai mudar aquilo que você é. Heterofobia não existe, ninguém nunca foi barrado de entrar num lugar, ninguém foi expulso de casa por ser hétero. E somente por ser hétero. Isso sim que é mimimi, sabe? Não é o discurso vitimista que acusam a gente de fazer. Vergonha de ser hétero. Velho, esses caras têm que parar com isso, cara. tem uns caras, cara, que são héteros. Eles são a vergonha de todos os héteros. Cara, para de falar isso. Você tá fazendo a gente virar piada. Que já de fato já é, mas é um argumentozinho que uma parte da galera tentou achar assim. Deve ser os mesmos que falam sobre ditadura gaysista, saca? Então quando vai acontecer a ditadura gaysista, vai ter heterofobia. É ridículo, isso é ridículo esse pensamento. As formas de opressão que justificam a criação de neologismos são aquelas que são fundamentadas socialmente. Não existe heterofobia porque no mainstream não existe uma ideologia contra heterossexuais. A classe de heterossexuais é a classe dominante, então eles não vão criar uma ideologia contra eles mesmos, né? E esse jargão, heterofobia, foi um termo cunhado pela indústria do discurso de ódio justamente para tentar fazer um contraponto com a homofobia, falar que heterossexuais são discriminados por gays que contestam a homofobia. Não acho correto, acho que a gente vai até avançar para isso, né? Pelo menos a gente já vê em alguns países, nos Estados Unidos, que a homossexualidade não é impeditivo de você ser militar. Já vê algumas discussões aqui nas Forças Armadas sobre o crime de pederastia que estava no Código Militar e acho que a gente vai estar avançando nessa discussão. Eu não acho que é certo porque, pra mim, são pessoas, precisam ser tratadas como pessoas e isso é fato. Não acho que isso seja certo, mas é aquele ditado, né, gente? Mas como que você vai saber que fulano é ou não hétero? Acho que isso vem muito, né, da visão de que gays são sempre afeminados. Não, um gay pode ser muito bem um homem musculoso e pode até ser masculino demais, inclusive. E pode até gostar de militarismo, de um autoritarismo, não é que ele quer servir o exército também. Vai de cada um, né? Não acho que isso seja correto proibir, né, a entrada de homens gays no exército.
militar e de qualquer pessoa que tenha uma orientação não heterossexual. Não. Inclusive, nessa questão militar tem muito que mudar. Devia ser livre, assim. Dada a questão obrigatória, porque tem país que não é obrigatório, por exemplo. E tem demanda pra isso. Tem muita gente que quer servir. E jamais, acho que não tem distinção por causa disso. Homossexual nenhum merece servir o serviço militar. Eu acho que todo mundo devia ser liberado disso e devia ser facultativo, né? Mas o veto é meramente uma expressão de homofobia institucional. É uma mistura de esquiva com discriminação, propriamente dita. Então, não é correto. O serviço militar não é correto, então tudo que decorre dele não é correto. Mas essa discriminação institucional é totalmente inconstitucional também. Sim, acredito. Eu acho que a gente percebe isso claramente, principalmente quando a gente vê poucos atletas assumirem homossexuais. A gente já tem hoje assumirem, mas muitos ainda estão no armário por conta da sua preservação, né, do seu trabalho. Vimos situações muito hostis nas torcidas, mas também temos visto alguns gestos positivos, né? Eu lembro quando um jogador de vôlei, a torcida começou a agir com preconceito. No outro jogo, os times foram com faixa, os atletas se posicionaram contra a homofobia, né? Isso era impensável há uns anos atrás. Hoje a gente vê algumas torcidas se posicionando. Eu acredito que a gente vai mudar, mas que existe. Eu acho que sim, viu? Porque eu já vi, né, algumas manchetes assim, e sobre jogadores que são homossexuais, mas eu vejo que tem sim um grande preconceito das torcidas no meio do esporte, tem sim. Nossa, é tanta opressão envolvida aqui que eu até me perdi aqui. Porque isso envolve machismo, envolve LGBTfobia. Não é só homem musculoso e masculino que pode jogar futebol bem. Inclusive, eu conheço homens musculosos que são de times que é uma porcaria no futebol. E eu conheço meninas que jogam muito melhor que eles. A gente percebe isso claramente, né? Quando tem a Copa Feminina e ninguém se importa. Ninguém tá vestindo de verde e amarelo e gritando Brasil no meio da rua. Mas quando é, por exemplo, o Neymar, né, a figura do craques do futebol masculino, a gente vê isso o tempo todo, em publicidade, mídia, a atenção é mais pra eles, como se só eles conseguissem jogar esse bendito esporte. E isso influencia muito também nas torcidas. Tem dia de jogo e eu escuto os meus vizinhos, por exemplo, um xingando o outro de Maria porque o outro torce para outro time. Mas qual que é o problema? Se o outro é Maria, isso significa que o time é ruim, não joga futebol? Como assim? Não entendi um pouco direito. Não, gente, é que close errado. Felizmente, a gente tem torcidas que começam a se pautar no respeito, como é a torcida do Atlético. Não sou atleticana, mas eu acho que é uma pauta importante. A torcida do Atlético tem um núcleo que respeita as pessoas LGBTs, tenta desconstruir esse conceito homofóbico e machista dentro da torcida do Galo. Isso é muito importante, muito interessante. Acho que todas as torcidas deviam fazer o mesmo. Tem sim. O esporte, principalmente o futebol, aqui no Brasil é algo daquele quadro masculino e do machão e tal. E vem disso. Tanto tem homofobia quanto machismo e tal. Ainda assim, eu sou otimista como em outros casos. É muito pouco tempo de mudança. Se a gente parar pra pensar ainda, esse processo ele é demorado pra história do país, pra história do mundo. Mas aconteceu tantas coisas que a gente achou que eram normais, que eram comuns, né? Mas a gente achava que era normal demais, décadas atrás, ou há séculos atrás, nem tanto tempo. E hoje a gente acha absurdo. É isso que vai acontecer. Eu acho que o futebol é um dos ambientes mais homofóbicos do Brasil, porque todo lugar onde existe muita exacerbação da masculinidade, assim, ele costuma rechaçar muito o que tradicionalmente é visto como uma antítese da masculinidade. E no caso eles colocam a homossexualidade como o contrário de masculinidade, o que não tem fundamento, mais uma vez, e tanto é homofóbico quanto é machista, que nesse caso, embora sejam opressões bem distintas, eles estão bem unidos. Eu não entendo como é que algum gay no mundo, no Brasil, gosta de futebol com um nível de homofobia escancarada no esporte e com a defesa dessa homofobia, falar, não é homofobia, eu só fiz um coro do estádio inteiro contra o Richarlison, né,
chamando eles de viado, mas eles acham que isso não é homofobia, mas é homofobia. Engraçado que mais uma vez mostra o descompasso entre racismo e homofobia, porque o racismo, as pessoas entendem que é racismo, né? Um estádio inteiro chamar alguém de macaco dá um problema, já houve até punição em relação a isso, mas não há essa punição nem esse entendimento em relação à homofobia, que é amplamente defendido. Inclusive, quando rolou uma situação que rolou uma casca de banana num jogador, teve toda uma campanha contra esse ato de racismo, mas nunca teve campanha contra os atos de homofobia dos times, né? Que os jogadores são ofendidos de uma maneira homofóbica, mas não existe comoção nem na internet, nem em lugar nenhum, nem punição, nem nada. Eu acho que, infelizmente, hoje, o principal discurso de ódio contra a nossa população, ela vem da religião. E ela vem do fundamentalismo religioso, não só evangélico, como católico. Quando você vê parlamentares que têm sua base na igreja evangélica e também na igreja católica se posicionar contra os avanços dos nossos direitos ou reconhecimento dos direitos, leis e projetos, e além disso a justificativa, que é toda de uma base religiosa e moral, eles se tornam opressores, se tornam a principal força que impedem o reconhecimento dos nossos direitos. Então a religião, ela cumpre esse papel. É óbvio que a gente tem outras religiões, como o candomblé, as igrejas inclusivas, que estão numa outra perspectiva. Mas as religiões dominantes, elas são consideradas hoje nossas principais inimigas. No meu ver, a religiosidade é aquela que julga. Agora, não acho que seja uma ferramenta para o ódio, depende muito, porque pode ser tanto uma pessoa que é religiosa como não religiosa que vai ter um ódio contra uma pessoa homossexual. Eu sou uma pessoa assim que eu sou seguidora de Cristo. Eu penso assim, será que Jesus teria ódio? Eu creio que não. São as práticas que assim são condenadas, mas não as pessoas, pelo contrário. Jesus, ele olharia com amor. Você vai ver as passagens bíblicas, Jesus, ele sempre era amoroso com as pessoas. E eu creio que ele seria amoroso também. Então, essa é uma das coisas que pelo menos, eu sigo. Eu amo as pessoas, às vezes não amo as práticas. Dependendo muito da pessoa, se ela é religiosa ou não, o ódio está dentro dela, não em questão do que ela segue ou quem ela acha que segue. Qualquer uma é um fator que pode contribuir para coisas assim absurdas e para os interesses do que você quiser. Religiões, principalmente cristãs, são pautadas em um livro que foi escrito há muito tempo, em várias épocas diferentes, por pessoas diferentes, e isso dá vazão para qualquer pessoa montar um discurso a partir de um versículo, a partir de uma pequena parte ali daquele livro, baseado no que ela quiser. Falar que a base tá ali naquele versículo. E pessoas são levadas pela inocência a partir desses discursos aí, por exemplo, do Malafaia, do Marco Feliciano. A cristandade nada tem a ver com ódio. Isso é muito perigoso e alarmante aqui no caso do Brasil, porque a bancada cristã tem um poder muito grande nas mãos, visto que ela tem maioria no Congresso, que é onde a maioria das decisões são tomadas. Decisões para toda a população e não só para a população LGBT. Então, até então, eu tinha toda essa visão, já até falei da igreja aqui, porque muito do que foi construído dessa visão é por causa da igreja. Foi a igreja que colocou. E sempre repreendeu isso, de várias maneiras. Só que hoje, o maior representante religioso da face da Terra, que é o Papa, eu acho que ele é muito menos conservador ainda. Ele abriu mais um diálogo. Gostei, assim, do que ele fez. Pode ser diferente, de ter uma abordagem diferente, de abrir para discussão um pouco. E, de fato, até pegar os valores, alguns valores da igreja, que, de fato, são bons. Nada consegue ser totalmente ruim, nada consegue ser totalmente bom. E tentar colocar dessa forma. É esse processo que a gente está passando. Se na igreja, imagina, na igreja, jamais imaginaria que a igreja pudesse se abrir ao diálogo. Bom, a religião atualmente é o principal substrato da homofobia, né? Até citei anteriormente que existe a vertente inclusiva da homofobia, mas não estava fazendo mais nada do que tentar corrigir um erro milenar da religião. No caso, não a religião genericamente, mas a abraâmica, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo são os principais propagadores de homofobia no mundo atual. É possível
Eu não sou antirreligioso, eu defendo a liberdade religiosa, mas como também acredito que tem gente ateu e é preciso respeitar, as pessoas têm que ter claro o que é uma religião e o que essa estrutura pode te oferecer para a sua melhoria de vida e também de propagar coisas contra você. O que eu não admito, e aí eu não consigo entender, são LGBTs que mesmo com o discurso homofóbico da igreja, de algumas igrejas, não posso generalizar, eles continuam participando, construindo essa igreja, fortalecendo essa igreja. Eu não participo de lugar onde eu sou maltratado, agredido. Acho que nenhum LGBT tem que se submeter a isso. Depende, né, da religião e a forma como ele vai seguir. No cristianismo, né, nós seguimos a Bíblia. E eu acho assim que de forma sadia é a questão de abandonar certas práticas. Mas nós não cremos que o homossexualismo ele seja um plano de família. Uma hora ele iria ter que se decidir, porque era como se ele vivesse algo raso na religião. No caso do cristianismo, no seguir, seria algo raso para ele. Não seria uma coisa sadia, porque não é uma coisa que nós acreditamos de fato. Tem exemplos aí de igrejas inclusivas, cristãs inclusive, que pregam acima de tudo o amor. Então eu acho que a religião tem que se pautar da base mais para essas coisas que não são palpáveis, né? Que não estão no físico, menos em dinheiro, menos nessas coisas aí. Tem que ser aberto para todas as pessoas que queiram se integrar nela, que queiram participar disso. Dá pra fazer, gente. Depende da religião, obviamente, né? Só que o cristianismo sempre bateu, entendeu? É uma brincadeira, mas eu sempre falo com os meus amigos. Cara, você é gay, cara, você tem que servir a Satanás, você não tem que servir a Jesus Cristo não, entendeu? Saca? Jesus Cristo não gosta de você. Quem gosta é Satanás, mas é uma forma de brincadeira que pode ser muito mal interpretado, mas eu falo isso com a galera. Mas eu falo isso porque a igreja sempre bateu. E pela liberdade religiosa também, a religião não tem que aceitar. Dentro da instituição, se ela não quiser aceitar, eu acho que ela não tem que aceitar, de fato. Porque aí depende dos dogmas dele e tal. O que eu acho péssimo é quando eles tentam influenciar lá fora, entendeu? Se querem fechar o mundo deles e fazer daquela forma, e sem ter que ficar colocando besteira na internet, falando discurso de ódio na internet também, pra poder, ou pros fiéis lá, pra poder influenciar a vida dos outros, não. Mas se eles quiserem, se a religião quiser se fechar lá, ela também tem o direito dela. Relação sadia com a religião, eu acho que depende muito do contexto, da forma com que ela vê a religião e que religião é essa. Porque, na verdade, a religião é o reino da conveniência, né? Os religiosos, nessas regiões principais ocidentais, eles tiram da religião aquilo que convém a elas e ignoram o resto. E gays carregam também essas contradições. Eles fazem parte de muito de religião homofóbica, mas eles ignoram a homofobia e continuam vivendo. E muitas vezes tem muita de homofobia internalizada nisso também. Eles acabam aceitando em algum nível que a homossexualidade é pecado, mas aí relativizam falando que todo mundo é pecador e tal. É contraditório. Isso, eu acho que é possível ter, dependendo da religião, da forma com que ela se relaciona com a religião, mas eu diria que é inadequado. Muito. O que está acontecendo é fantástico, assim. Porque quando você se vê em programas, você se vê em novelas, você se vê através de programa específico, mas também em geral, tendo gays, travestis, negros, mulheres, índios, a gente vê como uma afirmação, né? Positivo isso, porque a gente começa a ter uma diversidade nessas representações. Então, você começa a se ver, de fato, na mídia. Se é um avanço, assim, eu não sei. Lá nas TVs brasileiras, quando eu vi, né, eu acho que isso tem o quê? 1 ano, 2 anos que aconteceu. Na minha opinião, eu achei bem forçado. É importante, né? Mas não podemos esquecer que é só uma visão mesmo do marketing, das empresas, da mídia em geral, para não perder esse público LGBT. Porque se ela perde também esse público LGBT, vai estar perdendo dinheiro. De qualquer forma, é um avanço, sim. Há poucas décadas atrás não se mostrava isso na televisão. A Rede Globo, por exemplo, tinha novelas que tinham personagens homoafetivos, mas eles não era explícito que eles tinham relações homoafetivas
afetivas, era um personagem cômico, tava ali pra fazer a graça, era o palhaço da corte. Hoje em dia, a gente tem novelas da Rede Globo que tem casais considerados família, que constituem a família ali na trama da novela. Então isso é muito importante. Eu acho que isso é um avanço, sim. Representatividade, né? Antes se usava muito aquele... personificava o homossexual só de uma maneira, aquele cara hilário, aquele cara engraçado e cheio de trejeitos, assim. E a gente vê, tipo, você até em novela mais recente, deu uma despadronizada também, assim. Acho que conseguir dar um caráter menos padrão do que era. A pessoa vê ali, se enxergar num ator ou num personagem. Eu acho legal isso, sim. Ter a questão LGBT como assunto nas redes televisivas é um avanço, porque, né, mesmo que não seja, às vezes, retratado de forma adequada, é um avanço em relação a uma época que não podia se falar sobre isso de jeito nenhum. O avanço depende da forma como é retratada, né? Porque muitas vezes a retratação não corresponde com a realidade e às vezes alimenta estereótipos que não são convenientes, alimenta senso comum, ela pode levar a informação errada também. A meu ver, a fonte mais adequada de informação em relação à LGBT não é a televisão, é mais a internet, realmente. E visibilidade é boa, mas ainda tem um longo caminho a percorrer ainda. O ser humano tem a racionalidade, né? Então a gente ama, a gente tem afeto, a gente se apaixona, a gente constitui projetos em comum, a gente sonha em comum. Isso tem a ver com a sexualidade. A homossexualidade não é somente a prática sexual. Ela é um conjunto de questões, conjunto de ações, conjunto de projetos, de símbolos. Eu acho que até animais até podem transar, mas eles não têm esse conjunto de coisas que constitui a minha sexualidade. Então, eu acredito que a homossexualidade é uma questão específica do ser humano. Eu não sei mesmo, eu não sei dizer sobre isso. Eu estudo história, não é biologia. O meu objeto de estudo é o ser humano. Não sei sobre os outros bichinhos. Não sou capaz de opinar. Não, porque isso também já é colocado muito como argumento. Já li, não sei qual é o nome, mas biólogos falando sobre outras espécies também, que têm comportamentos homossexuais de forma natural mesmo, assim. Não, a homossexualidade não é exclusiva do ser humano. Já tem levantamentos no Wikipedia, vários institutos de pesquisa de vários milhares de animais com comportamento homossexual. Eu outro dia até estava vendo de um leão, eles estavam tendo uma relação, ovos muito fofinhos, a vontade de ter os dois no quintal. Mas não, é comum em toda espécie sexuada no planeta.